Mais uma vez, galera, eu tô aqui na passagem atual do Rio Aracuiaba. Lembrando aqui, né, do tempo da minha adolescência e tempo da juventude, e de todo o tempo até hoje, aqui nesse pedaço de chão aqui, propriedade que era do meu pai, que ainda nos pertence, apesar de ter sido vendido uma parte lá para os parentes. E a gente não se esquece de tudo que eu já passei na vida, nos tempos mais difíceis que passou, mas era muita dificuldade, né? Hoje está mais diferente. Dificuldade assim, porque a gente tinha que começar a trabalhar bem jovem aqui na roça. Esse lugar que eu estou aqui, todo verão ficava inundado com água cobrindo, água que me cobria, porque tem uma alvenaria antiga ali, outra mais antiga embaixo, que eles tapavam no verão, para poder manter o sítio aqui mais irrigado, né? A água gradativamente sobe e molha de baixo para cima as plantas. E uma temporada grande, muitos anos, meu pai plantava cana aqui para fazer rapadura, uma quantidade menor, e tinha a safra do algodão, né? Depois teve um problema aí que acabou com o algodão. Viu uma peste aí que ninguém plantou mais algodão porque não dava mais certo, né? E depois o plantio de cana nessa área de terra aqui, que vai dessa extrema, ali perto da onde tem aquela casa, a largura, terreno vai um pouco longe, até extremando com as terras de Barreiro, né? Que pertence à Barreira. Depois foi agora que nós vendemos uma parte para lá. Sim, mas eu quero o assunto mesmo que eu quero falar aqui é de como era aqui a convivência naquela época, o trabalho do dia a dia. Meu pai plantou depois uma quantidade de cana muito maior, ficou vendendo para a usina do Ubajara, aqui de Redenção, né? A Carape, né? E inclusive eu cheguei até aí e animal para lá para pegar o dinheiro da paga das pessoas que trabalhavam aqui. Eu cheguei até aí umas duas vezes em cavalo, porque o transporte naquele tempo era mais difícil. E eu quero mostrar, falar assim, porque realmente mudou muito, é muito diferente dos dias de hoje, né? Então a alvenaria, eles tapavam lá, botavam as comportas, essa última mais nova, é a alvenaria do Roupão, aí ficava uma fundura aqui, que só dava para passar nadando. Aí tinha uma canoa, meu pai mandava fazer uma canoa ali na cidade de Quixadá, feita de madeira de pau branco, pichada com piche, né? E eu mesmo quem fazia esse trabalho, no começo veio um rapaz da Vajota para pichar, quando ele comprava a canoa, depois eu aprendi, eu mesmo fazia a pichação e botava aqui, que era para a gente se transportar para o outro lado do rio, né? Para cuidar das coisas, trabalhar lá, cuidar de corte de cana, cultivar cana, essas coisas. No começo era cana pouca, tinha cana pouca que era para fazer a rapadura, né? Que era para o consumo dos trabalhadores aqui. Que meu pai tinha um paiol para guardar. A gente guardava naquele tempo, a produção daqui era guardada em tambores e em paiol, a rapadura guardada no paiol, a farinha, e tinha tambores para guardar o arroz, o feijão, a farinha, tudo era assim. A produção ia guardando que era para até chegar a outra safra. E eu passei, se eu fosse contar as vezes que eu atravessei para o outro lado aqui, pelo lado de lá e pro lado de cá, de canoa,
com forragem pagado, passando olho de cana para planta, material de cultivar a terra, de aradaz, cultivador, arado, essas coisas. Foram muitos anos, viu, meu amigo? Muitos anos de luta. E eu trabalhava aqui com meu pai. Até mesmo na época que eu estudava, às vezes eu deixava de ir para o colégio. Eu perdi aula às vezes por conta do trabalho, porque era necessário. Naquele tempo o cara trabalhava ou não comia, porque a gente trabalhava no terreno era para produzir o feijão, né, o milho, essas coisas, e era a própria alimentação, né? Era muito difícil ter uma pessoa que guardasse o legume para vender. Vendia só uma parte. Aí meu pai criava porcos e sempre tinha, quando estava acabando o tempero que ele chamava, né, que era a carne, o toicinho, para fazer a gordura de porco, sempre era guardado. Quando estava acabando já matava outro porco. Então tinha uma criação de porco aqui de 3, 4 porcos, sempre tinha um no chiqueiro. Uma porca, por exemplo, paria aí, já tirava, chegava aquele tempo, capava, engordava uns. Quando matava aqueles que engordavam, já tinha outros, pegava outros que estavam soltos aí a granel, botava no chiqueiro, que era para limpar, que ele chamava, né? Para limpar, para comer. Galinha, pata, essas coisas também era do mesmo jeito. Quer dizer, sempre teve dificuldade, mas sempre teve fartura, graças a Deus. Sou grato a Deus por isso. Eu estou mostrando apenas aqui a diferença e a luta. E eu sofri um pouco, mas porque teve uma época que eu não entendia muito o meu pai, porque eu fui aprendendo outras técnicas assim com amigos meus que era já deles até formado em agronomia. Meu pai não aceitava. Hoje eu já sei o porquê, porque eles apenas assinavam o nome. Como era que ele ia entender o linguajar de agronomia, né? Quer dizer, teoria do trabalho que ele fazia, sendo que ele já tinha aprendido a fazer do jeito dele e estava indo muito bem. Embora que depois muitas coisas tinham que ser mudadas e não conseguia. Tinha muitos que não conseguiam. A maioria dos agricultores, eles escutavam o técnico agrícola, o engenheiro agrícola, e quando dava as costas, eles fingiam que estavam concordando, e quando dava as costas, ele não fazia do jeito deles, porque ele tinha aprendido daquele jeito, né? É o tipo da coisa, tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Aí teve uma época que eu era meio invocado com meu pai, mas hoje eu já entendo o porquê. Como é que ele foi pro Amazonas, lá pro Acre, um canto de menos civilização do que aqui, que era no meio das matas lá, nas matas do Acre. Foi para lá com 3 anos, veio de lá com 12, coitado. Aqui ele queria aprender a assinar, fazer alguma coisa, e era muito inteligente. Viu? Saudosa memória, muito inteligente o meu pai. Ele era muito inteligente, porque ele manobrava a administração desse terreno aqui, a agropecuária, né? Que ele criava gado. Ele chegou até mais de 70 reis aqui. Teve uma época que eu me lembro que a safra da cana estava no auge mesmo, e ele vendia para a usina. E teve uma vez que o cara chegou aqui, ele disse assim: rapaz, para que o teu pai quer tanto touro? E eu nem percebia. Quando eu contei, tinha 15 touros dentro do curral, e não era uma grande quantidade de gado não, porque o gado era de menos de 70, mas o cara que veio de fora, amigo da gente aqui, percebeu. Eu digo, realmente a gente contou, tinha 15 touros, né? Tinha uns mais novos, quase bezerro ainda, mas tudo touro, né? Aí disse, não, mas ele tá sempre vendendo para ir custeando com as despesas, né? E era assim, pai, foi uma luta
muito grande. Hoje você encontra assim, cheio de mato, não tem mais, a gente não consegue mais fazer aquela agricultura alternativa que ele fazia, porque não compensa mais. Não compensa você deixar qualquer outra atividade, a não ser que você goste mesmo, porque tem pessoas que gostam, se enfia numa beira de rio desse aqui, vai viver com a moda antiga, né? Produzir alimentos, se alimentar e tudo, mas é muito pouco. É muito pouco que funciona assim. Os que vivem na agricultura à moda antiga ainda, tem pessoas aqui, parentes nossos, muito trabalhadores, gente muito boa, todos são cidadãos, graças a Deus, gente muito boa, muito trabalhadores. E eles trabalham unidos uns com os outros, e ali ainda estão produzindo e estão indo bem, estão se dando bem, porque trabalha a família. Mas se você for pegar nos dias de hoje, fazer uma desmatação do mato desse, brocar, pior ainda quando é a broca, gastar muito dinheiro, uma diária hoje normal, eles querem R$ 70. Aí só se você for plantar ouro e der uma produção muito boa, viu? Porque tá difícil. Mas eu sou grato a Deus por isso, porque tem outros meios que a gente se sai muito melhor, né, do que ir para esse lado. E aqui, graças a Deus, está se levantando um rebanho aqui do meu irmão aqui, do outro lado. Graças a Deus, está indo bem, novamente. Só que eu estou mostrando apenas que tudo mudou, não é mais do mesmo jeito. No meu sertão é assim. Faça inscrito, ajude o canal. Então é assim, ali do lado, ali já fica na outra extrema, o vizinho, né? Vai ter aquela casinha ali para cá, um pouquinho à extrema da terra que vai para lá. Mas é isso mesmo. Aqui é canal de restrição do açude de Aracuiaba, né? Mas muito bom. O ano passado, gente, eu botava essas gaiolas aqui, uma vez eu cheguei a pegar 72 piau nessa gaiola. E tem outras gaiolas aí. Aliás, não era dessa outra que tá ali, tem várias gaiolas aí. Esse ano não, porque tem uma aqui menor, mas tudo, se eu botar aqui e iscar, não falta peixe para mistura não. Quer dizer, mudou, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele é o Deus da providência, Deus Todo-Poderoso. No meu sertão é assim. Ajuda o canal, faça um inscrito, se inscreva no canal para me ajudar. Eu fico muito grato.